Olá, pessoal do sexto ano, professora Valéria de Geografia. Estou passando aqui para gravar esse vídeo para vocês. Estou com um pouquinho de enxaqueca hoje, então por isso eu preferi fazer a aula gravada. Vou colocar lá o material, o PDF do conteúdo. Esse assunto de hoje a gente vai trabalhar em 2 semanas. Essa semana a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os fatores climáticos. E semana que vem a gente vai falar sobre os climas do mundo e do Brasil. A atividade de hoje, né? Não esqueçam, precisa fazer a leitura do PDF, do conteúdo, que é esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Basicamente, apenas os fatores climáticos. E em seguida, a gente vê na semana seguinte a aula online com o restante do conteúdo sobre os climas do mundo, tá? Eu vou iniciar aqui a explicação para vocês. Então, a gente começa explicando para vocês, aula passada a gente falou da diferença de tempo e clima, e hoje a gente vai trabalhar os fatores climáticos. Então, essa é a turma do sexto ano da Escola José Mariano, as turmas A, B e C, C e D, né, até a D. Então, aqui a gente tem os fatores climáticos que vamos estudar no dia de hoje, são fatores que interferem na temperatura dos climas. E aí, a gente começa com a latitude, explicando também a altitude, as correntes marítimas, as massas de ar, maritimidade e continentalidade e a vegetação. Então, todos eles trazem influência sobre o clima, todos esses fatores que a gente vai estudar. E aí a gente inicia com a latitude, né? A latitude, nós já vimos na parte de cartografia, coordenada geográfica, que é a distância em relação à linha do Equador. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, menor vai ser a minha latitude. No caso, na linha do Equador especificamente, é 0 grau a latitude. Quanto mais distante da linha do Equador, maior será a latitude. Ela chega a 90 graus, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Lembrando que esses graus que eu estou falando é da circunferência terrestre, não tem a ver com temperatura nesse sentido, né? Então, de 0, a latitude varia de 0 na linha do Equador até 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul, 90 graus da circunferência terrestre, de 0 a 90. E aí, como é que se comporta a temperatura de acordo com o fator latitude? Então, como a gente já estudou, né? Eu tenho uma linha do Equador, essa linha que divide a Terra em 2 hemisférios, hemisférios norte e hemisfério sul. Então, eu vou ter a linha do Equador, 0 grau a latitude. À medida que eu me distancio da linha do Equador, a latitude fica mais alta, chegando aí até 90 graus nos polos norte e sul. E aí, o que é que nós vamos ter? A questão da incidência da radiação solar, ou seja, a quantidade de raios solares que atingem a Terra nessas áreas de latitude baixa é uma intensidade muito maior. Já nas zonas polares, a intensidade dessa radiação solar é bem menor. Então, por isso que as temperaturas aqui são mais baixas, ou seja, faz mais frio. O sol vai bater em determinada época do ano, que nesse caso é no verão polar, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, e aí a gente vai ter uma radiação que não vai ser tão forte quanto ocorre, por exemplo, na zona tropical, que é o local onde a gente vive, né? Que é bem próximo à linha do Equador, entre os trópicos de Câncer, nesse caso, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. Essa área aqui, que corresponde a essa região do globo, é a região mais quente do planeta. É a que recebe a maior incidência da radiação solar. Ou seja, o maior calor proveniente do Sol. Já as zonas temperadas, né, do Trópico de Capricórnio ao Círculo Polar Antártico, é a zona temperada do Sul, e do Trópico de Câncer ao Círculo Polar Ártico, é a zona temperada do Norte. Ela vai ter a incidência da radiação solar em determinadas épocas do ano, certo? Então, nós colocamos aqui
A Terra tem esse formato esférico, e por esse motivo, né, essa Terra ela também se inclina quando ela vai realizar o movimento de translação. Por isso que vocês estão vendo aqui o movimento de translação que a gente já estudou, certo? É exatamente esse movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, que vai durar 366 dias e 6 horas, e de 4 em 4 anos a gente tem o ano bissexto, que é quando o ano tem 366 dias, né? 365 dias e 6 horas, aquela sobra das 6 horas somadas durante 4 anos dá um dia a mais, que vai contar no mês de fevereiro, que foi como o ano passado, nós tivemos fevereiro com 29 dias. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter esse movimento chamado de translação, que é o movimento que vai determinar as estações do ano. E observe que o eixo de inclinação da Terra ele vai se modificando de acordo com as estações do ano. Então, tudo isso junto está relacionado ao fator latitude. Eu coloquei aqui para vocês. Né? Em virtude do formato esférico do nosso planeta, que é geóide, a Terra se inclina, seu eixo de inclinação é em torno de 23 graus e 27 minutos, né? O movimento de translação. A região equatorial recebe, do Equador, né, próximo ao Equador, recebe mais luminosidade o ano inteiro, né? Por isso que aqui a gente diz que a gente não percebe a passagem das estações, né? Primavera, verão, outono e inverno, para a gente é tudo uma coisa só. A gente tem basicamente o período de estiagem e o período de chuva. E aí as regiões polares, isso não acontece. A maior parte do tempo é muito frio, frio intenso, né? No verão, os hemisférios, a intensidade luminosa é maior, e no inverno, a intensidade luminosa não existe, porque ou é menorzinha, no caso aqui no Polo Norte, ou no Polo Sul não existe luminosidade na época do inverno. Então, só para a gente entender, latitude é menor, latitude menor, aqui na linha do Equador, né, a gente tem uma temperatura, vai ser mais alta. Latitude menor, próximo à linha do Equador, temperatura mais elevada. E o contrário ocorre nos polos. Latitude mais alta, latitude maior, a temperatura vai ser menor nos polos, exatamente porque os polos não recebem grande concentração da radiação solar, e sim na zona tropical. Esse é o fator latitude, né? Agora a gente vai ver a altitude. A altitude, nós vamos ter como é que a altitude vai influenciar na temperatura, né? Então, quanto maior for a altitude de um determinado lugar, menor será a temperatura. E aí, a cada 200 metros, em média, nós vamos ter menos 1 grau Celsius na temperatura. Como vocês podem ver, né? Essa região aqui é uma área de planície, aqui é representando São Paulo. Aqui eu tenho Santos, que é uma cidade litorânea, lá do estado de São Paulo. Temperatura em Santos é 22 graus. A altitude de Santos, 2 metros, acima do nível do mar. Aí, vamos a São Paulo, capital. Então, nós subimos uma área, subimos 800 metros. Então, veja que, se Santos tem a temperatura de 22 graus Celsius, São Paulo vai ter uma temperatura de 20 graus Celsius, porque a gente subiu 800 metros. Então, caiu 2 graus de temperatura, né, aproximadamente. E aí, a gente vai ter, no caso, subiu para Campos de Jordão, também a área serrana de São Paulo. Temperatura, altitude 1.700 metros, a temperatura vai, em média, para 18 graus Celsius. Então, a cada vez que você sobe, se distancia, né, da parte mais baixa do relevo, a temperatura vai diminuindo. É por esse motivo que o topo das montanhas mais altas tem neve, sempre tem neve. Esse é o fator altitude. Em seguida, a gente tem as correntes marítimas. As correntes marítimas são porções das águas oceânicas, né? E elas vão se apresentando aí com características diferenciadas de acordo com o seu local de formação. Então, normalmente, quando essas correntes parecem rios debaixo dos oceanos, tá? Eu gosto sempre de falar, dando exemplo, tem aquele filme Procurando Nemo, que eu acredito que vocês já devem ter assistido em algum momento, e tem um momento em que o Martin, que é o Marlin, é? Eu acho que é Marlin, o pai de Nemo, ele vai juntamente com Dory, que é aquela peixinha azul, né? Eles vão procurar o Nemo. E aí eles entram na CLA,
A CLA é a corrente leste australiana. Essa corrente leste australiana vai levá-los até Sydney, né, que fica lá na Austrália, aonde Nemo se encontra, né, naquele consultório do dentista. Então, quando eles entram na CLA, eu quero que vocês tentem lembrar dessa cena, que ele dá um rodopio. Ele entra, a velocidade é muito maior da corrente, e aí ele fica rodopiando. A mesma coisa quando ele sai da corrente. Quando ele sai, ele também fica rodando, né? Porque a velocidade da corrente é muito maior, corrente marítima, nesse caso. São como se fossem rios debaixo da água. Elas têm salinidade, temperatura e velocidade diferente das águas oceânicas, tá? E aí, nesse caso, elas têm duas características. Podem ser frias, essas linhas azuis, vocês estão vendo, quando se formam em regiões, né, como do Polo Sul e do Polo Norte, onde tem lá gelo, ou pode ser quentes, quando se formam nas regiões tropicais. E elas trazem influência para os locais aonde elas atingem, certo? Vamos lá. Então, as correntes marítimas podem ser quentes ou frias e movimentam, levando a sua influência de temperatura, salinidade para o local aonde de onde ela se formou para onde ela se destina, certo? Vamos lá. Em seguida, a gente tem as massas de ar. Massas de ar são porções agora da atmosfera. Elas levam com elas características também do seu local de formação. Nesse caso, a gente tem massas de ar que podem ser quentes, frias, secas ou úmidas. E aqui a gente tem o mapa do Brasil e nós temos as massas de ar que atingem o Brasil, que são todas essas aqui. Então, eu tenho massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, ambos, né? Ambas são quentes e úmidas. Massa tropical atlântica é quente e úmida também, se forma no mar. Massa tropical atlântica é quente e seca. E a massa polar atlântica é úmida, mas é fria. E aí elas trazem influência para o nosso clima. Então, aqui tem a definição, né, que são porções da atmosfera que possuem características próprias, temperatura, umidade. Normalmente influenciam as áreas que elas vão se destinar, certo? Podem ser quentes, frias, úmidas ou secas. Essas são as massas de ar. Aí nós temos a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade, a definição é a proximidade do mar, dos oceanos. Eles vão agir sobre a temperatura, equilibrando essa temperatura. Portanto, as áreas mais próximas do mar nem vão ser quentes demais, nem vão ser frias demais. Por quê? Porque a água do mar ou do oceano, ela demora mais tempo para se aquecer do que o solo, né? Porque a quantidade de solo, continentes e ilhas, é bem menor comparada às águas, como a gente já estudou no conteúdo anterior. E aí, isso quer dizer que continentes e ilhas se aquecem rapidamente e o mar demora mais horas para poder se aquecer, né? Então, nesse meio tempo que ele está se aquecendo, ele está equilibrando essa temperatura. Então, nem vai ficar muito frio, nem vai ficar muito quente. Então, esse é o efeito maritimidade. Já a continentalidade é a distância em relação ao mar ou ao oceano. E aí, a distância vai fazer com que nós tenhamos uma temperatura, se for no verão, mais quente, ou se for no inverno, temperatura mais baixa. Como está mostrando aqui esse gráfico, olha só. A parte aqui é da continentalidade. Então, eu tenho aqui representando áreas de montanhas. As temperaturas aqui vão ser mais altas ou mais baixas. Não tem a influência da brisa marinha, por exemplo. E já essa área aqui, que é o litoral, que sofre a influência da maritimidade, você tem um equilíbrio térmico, né? Então, eu coloquei aqui a distância dos corpos hídricos de água influencia na temperatura do ar devido às diferenças básicas nas características térmicas de cada uma das áreas. Então, quanto mais próximas as massas líquidas, oceanos, mares, por exemplo, né, lagos, menor será a variação de temperatura, porque ela vai equilibrar essa temperatura, que é o fator maritimidade. Quanto mais distante das grandes massas líquidas, agora sim, maior será a variação de temperatura. Isso é o fator continentalidade, né? Quando a gente diz assim, a temperatura
a amplitude térmica, né? O que significa, nesse caso, a gente diz que a amplitude térmica na continentalidade vai ser maior. Aí eu coloquei o significado da amplitude térmica. Então, eu coloquei que a amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada no decorrer de um dia, de meses ou de anos. E aí tem a figurinha que vai representar a amplitude térmica. Vamos lá, vamos imaginar que o dia de ontem, 7 de setembro, é a temperatura mais baixa. Não é o nosso caso, né? Mas é só hipoteticamente olhando aqui esse gráfico. A temperatura mais baixa chegou a 15 graus negativo. Isso aí a gente pode ver, por exemplo, na Antártida, né? Ou no Polo Norte. E a temperatura mais alta chegou a 35 graus. Esse mais é de positivo, né? Temperatura positiva. E o menos é a temperatura negativa. Então, 15. Aí eu vou, nesse caso, 15 mais 35 vai dar 50, né? Aí, nesse caso, a amplitude térmica aqui encontrada foi de 15 graus, de 20 graus Celsius. A diferença entre a maior temperatura, que foi 35 graus, e a menor temperatura, que foi 15, a diferença delas é 20 graus Celsius, corresponde a 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius é a amplitude térmica, certo? Que foi a diferença entre a menor e a maior temperatura registrada ao longo desse dia. Só para a gente entender. E aí eu tenho a influência agora do relevo. O relevo aqui, ele vai interferir exatamente, inclusive aí, na produção de chuva, né? Então, aqui eu vou explicar esse tipo de chuva, depois a gente vai ver os tipos de precipitações. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a região com a influência da chuva que vem do oceano, né? Aqui representa o oceano, essa parte azul, e aí a maioria das chuvas que caem, né, no nosso território provém do mar, ou seja, a massa, né, de ar foi produzida lá no oceano. E aí essa nuvem carregada que veio do mar, ela encontra uma barreira natural, aqui representada por uma montanha. Pode ser um planalto também. Então ela chega até aqui, ela não consegue ultrapassar, a nuvem está, né, não consegue porque tem uma barreira natural, então a nuvem vai ser obrigada a subir. Quando ela sobe, ela entra em contato com as menores temperaturas que tem na atmosfera e ela, nesse caso, se condensa, né? Ciclo hidrológico, a gente já viu isso também. Então, a água da nuvem que estava no estado de vapor, ela passa para o estado líquido e ocorrerá a precipitação nessa região. Essa região mais úmida a gente vai chamar de barlavento, a encosta mais úmida. E aí a nuvem, ela vai ficando leve, porque ela despejou a umidade nessa região aqui da encosta a barlavento, que é a região mais úmida. Então ela consegue subir ainda mais e transpor a barreira natural formada aqui por essa montanha. E quando ela chega nessa outra área aqui, ela não tem mais umidade suficiente para provocar novas chuvas, então essa encosta aqui, ela é seca, ela é a sotavento. Então, por isso, a gente tem esse fenômeno que ocorre aqui no sertão do nosso território, né? A região do Planalto da Borborema, que é, nesse caso, a área representada aqui, que é a ação do relevo. Então, na área do Planalto da Borborema, a gente tem esse tipo de chuva, né? A chuva orográfica, chamada de chuva de montanha ou chuva de relevo. E aí, o sertão aqui do nosso estado é seco, que é exatamente a encosta sotavento. Então, o relevo ele interfere sim no clima, em diferentes formas, né, na superfície terrestre, de acordo com a variação da altitude, como a gente já viu lá atrás também. Então, as formas do relevo podem facilitar ou dificultar a circulação da atmosfera. Nesse caso aqui, ela está dificultando, né? O relevo elevado aqui, no caso a montanha ou o planalto, dificultou a passagem dessa nuvem para chover aqui normalmente. Então, ela teve que se elevar, aí ocorreu a precipitação, e quando ela chega do outro lado, não tem mais umidade suficiente para provocar novas chuvas. Então, aqui, para finalizar, a gente tem agora a vegetação. A vegetação é muito importante, a cobertura vegetal ela é importante exatamente porque ela vai, inclusive, contribuir, através da transpiração da planta, ela contribui para a produção de mais chuvas. É o que ocorre na Amazônia, com uma coisa chamada de rios voadores, tá? Eu vou depois pesquisar
o linkzinho do vídeo para mostrar para vocês o que são rios voadores. Então, aqui eu tenho, olha só, essa cobertura vegetal, no caso a vegetação em si, né, a floresta, ela vai ter plantas que vai provocar um sombreamento no solo e vai facilitar, inclusive, a absorção da água da chuva, formando o que a gente já viu lá atrás, de aquíferos, que são reservatórios de águas subterrâneas. E aí, olha só, gente, no caso aqui, essa água, essa vegetação, ela vai provocar um sombreamento, ou seja, vai dar sombra sobre o solo, né? E vai atuar numa barreira que vai impedir a incidência da radiação solar, nesse caso, e a própria erosão que a água da chuva causa sobre o solo. Então, em geral, a cobertura vegetal ela é muito importante, porque, inclusive, ela vai fazer com que as temperaturas fiquem médias, não fiquem muito elevadas. Ela também provoca mais chuvas, como eu já disse. Então, a vegetação ela vai trazer influência, assim, sobre a umidade relativa do ar, porque, como eu disse a vocês, as plantas transpiram. E aí, quando ela transpira, ela transfere, né, também água para a atmosfera, certo? E aí, também, as raízes das plantas absorvem a água que vem da chuva, né? E além de transferir por meio das folhas, que é a transpiração da planta, a planta transpira, sua, como a gente sua. A planta transpira através das folhas. E aí é exatamente essa transpiração da planta que transfere para a atmosfera o vapor d'água, que vai favorecer a nós, nesse caso, por quê? Produz chuvas. Então, lá na Amazônia, a gente tem um negócio chamado rios voadores. Os rios voadores é exatamente esse esquema aqui que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, a própria floresta amazônica é responsável por 50% da água que cai, das chuvas que caem na floresta amazônica e no restante do Brasil, tá? Então, vamos lá. Vou explicar agora os rios voadores. Eu tenho, olha só, essa aqui é a evaporação, né? A evaporação, passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. E aí ocorre a formação das nuvens. Essas nuvens, que têm água no estado de vapor, quando elas vão se juntando, ocorre a condensação. A água que estava no estado de vapor, ela vira gotículas. E aí a nuvem vai ficando escura, acinzentada. Quer dizer que ela está com uma grande concentração de vapor, no caso de gotículas, e ela vai precipitar sobre o território. Então, ela vem adentro ao território brasileiro, quando chega na região norte, ela precipita, ou seja, ocorre a chuva, literalmente a chuva. Como no interior da floresta é muito quente e é muito úmido, porque a floresta ela é de mata fechada, né? Os próximos assuntos vão ser as formações vegetais. Aí a gente vai estudar a floresta amazônica. Então, nós temos aqui a transpiração da planta, olha só. E essa transpiração vai formar mais nuvens. Essas nuvens, elas vão na direção sul, encontra aqui, isso aqui que vocês estão vendo, representa a Cordilheira dos Andes. É o maior conjunto montanhoso no sentido norte-sul, né? Aqui a cordilheira, que é um conjunto de montanhas. Aí ela vai, encontra a barreira natural, não consegue ultrapassar para chegar, por exemplo, no Oceano Pacífico, ela é obrigada a descer. Então, ela vai descendo pelas regiões do Brasil. Então, ela chega aqui no centro-oeste e provoca mais chuvas. Aí ela passa aqui na região sudeste, provoca mais chuvas até o sul do país. Isso aqui são os rios voadores, certo? Aqui são os climogramas, que a gente vai ver quando for estudar o clima. Cada um dos climas tem o gráfico do climograma, e aí eu estou trazendo para vocês também. Climogramas são o quê? São gráficos. E eles trazem aqui a variação de acordo com os climas, esse climograma ele também se modifica, né? E aí nós temos as informações que ele traz, as barras representam aqui a quantidade de chuvas que caem. E essa linha representa a temperatura. Então, a precipitação em milímetros, que é a quantidade de chuva que cai mês a mês. E aqui, essa linha representa a temperatura. Aqui é o climograma de Goiânia. No climograma de Goiânia, por exemplo, a gente tem, ó, o período
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são os meses do ano. Então, a gente pode dizer que a maior concentração de chuvas, né, começa em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. São os meses mais chuvosos, né, que correspondem aí ao clima de Goiânia, que é o clima tropical. E a partir de abril até setembro, veja que diminui consideravelmente a quantidade de chuvas nesse clima. Aqui, esse clima é o tropical, que tem o verão chuvoso e o inverno seco, certo? Então, aqui tem a explicação do climograma e, nesse caso, deixa eu ver só uma coisinha. Aqui a gente finaliza e retoma na próxima semana, tá? Continua esse assunto com o clima do mundo. Na próxima aula, se Deus quiser. Então, assim, deixa eu só sair daqui. Eu espero que vocês assistam a aula para poder, e leiam o material para poder responder a atividade direitinho, tá bom? E a gente se encontra na próxima semana. Eu já tomei um remédio, eu vou deitar um pouquinho, ver se passa essa enxaqueca. E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau.